95, do dia 14 de julho deste ano. Aqueles que aprovam a ata permaneçam como estão. Aprovada, devido à ausência justificada aqui da nossa conselheira Nalu, os dois pedidos de vista estão retirados de pauta. E, da mesma forma, o nosso conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, ele está acometido de uma gripe muito forte, também está justificada a ausência dele. E os processos estão retirados também. Passamos para o processo 140.780, com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias. Obrigado, presidente. Bom dia, nobre procuradora, conselheiro Antônio Malheiro, conselheira Dulce, bom dia. Conselheiro Ribamar, nosso presidente. Bom dia. Bom dia a todos aqueles que estão ouvindo pela nossa rádio web e nos assistindo pelo YouTube. Alguma falha aqui na voz ainda é resquício do Covid. Então, passamos ao relatório do processo 140.780. Trata os autos de embargo de declaração postos pelo senhor Rodrigo Damasceno Catão, ex-prefeito municipal de Tarauacá, em face da decisão contida no acordo 12.144/2020, plenário PCE, 15 de outubro de 2020, proferido no processo 138.283, referente à inspeção que apurou a responsabilidade na contratação da servidora Elza Chaves da Costa, em razão do descumprimento da norma contida no artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal. A Secretaria das Seções emitiu certidão, a folha 12, atestando a tempestividade dos embargos de declaração. A este feito, foi apensado o processo 138.283. A DAF, através da quarta IGCE, emitiu o relatório de análise técnica, folhas 26 a 29. O Ministério Público, junto a este Tribunal de Contas, manifestou as folhas 34 e 35 dos autos, em pronunciamento da palavra do excelentíssimo senhor procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, senhor presidente, senhoras conselheiras e conselheiros. Obrigado, conselheiro Antônio Cristóvão. Com a palavra, a nossa procuradora Ana Helena. Bom dia a todos. Senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se de embargos de declaração opostos tempestivamente pelo senhor Rodrigo Damasceno Catão, ex-prefeito, em desfavor do Acórdão 12.144/2020 plenário, que lhe aplicou multa no valor de R$ 357, nos termos do inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, em face da manutenção da contratação irregular da servidora Elza Chaves da Costa pela Prefeitura Municipal de Tarauacá na função de merendeira, no período de março de 2008 a dezembro de 2013, e do pagamento extemporâneo dos depósitos do FGTS. O recorrente pretende, em síntese, que sejam recebidos e acolhidos os embargos de declaração com efeitos infringentes, com fulcro em suposta omissão pela falta de enfrentamento dos argumentos levantados pela defesa, qual seja, de que não houve dolo na sua conduta durante o período em que esteve à frente da gestão municipal, razões pelas quais requer a reforma do acordo com a exclusão da multa aplicada. O relatório de análise técnica sugeriu o conhecimento do recurso pela sua tempestividade e, no mérito, não provimento da medida, posto que não constatou omissão no acórdão recorrido. O processo foi encaminhado a este MPC em 4 de março de 2022. Verifica-se que o recurso interposto pelo sucumbente é tempestivo, nos termos do parágrafo 1º do artigo 69 da Lei Complementar 38 de 93, conforme a certidão de folha 12, devendo ser conhecido
Quanto ao mérito, a interposição de embargos de declaração neste âmbito é cabível para corrigir obscuridade, dúvida, contradição ou omissão. A omissão ocorre quando não são enfrentados todos os pontos levantados no processo que não restou demonstrado. Do exame dos autos, verifica-se especialmente da instrução ratificada pelo Ministério Público que todas as matérias de defesa foram consideradas. Além disso, como bem destacado pela área técnica, a decisão ora embargada fundou-se em juízo de valor do Pleno desta Corte naquilo que entendeu ser necessário e efetivo para formar a decisão constante do acórdão recorrido. Ademais, o argumento do embargante de que não agiu com dolo na manutenção da contratação irregular da servidora durante o período em que esteve vinculada ao município, por si só não tem o condão de afastar a multa aplicada, vez que a Lei Complementar 38 de 93, ao tratar das multas descritas, não condicionou sua aplicabilidade à necessidade de constatação da presença de tal elemento na conduta dos agentes públicos. O recorrente pretende, em sede de embargos, o reexame das alegações já colacionadas àquele processo que não se mostra adequado na via eleita. Em relação aos efeitos infringentes, registra-se que é medida excepcional, apenas justificada quando houver manifesto equívoco da decisão embargada, nos casos de nulidade absoluta ou erro material, o que não é o caso dos autos. Ante o exposto, este MPC opina pelo conhecimento dos embargos de declaração e no mérito pelo seu não provimento, mantendo-se o acordo recorrido por seus próprios fundamentos. É o pronunciamento, senhor presidente. Obrigado, procuradora Ana. Com a palavra, o conselheiro Antônio Cristóvão para proferir o seu voto. Obrigado, nobre presidente. Em face do exposto, eu vou, com os mesmos entendimentos expressados pela DAF e o Ministério Público, de que a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surge como consequência necessária, o que não se apurou no presente caso. E considerando ainda que não há nenhuma contestação com provas e ou argumentos suficientes para modificar a decisão prolatada por esta Corte de Contas, nos autos do processo 138.283. Voto. 1. Pelo conhecimento dos embargos de declaração interpostos pelo senhor Rodrigo Damasceno Gatão e no mérito pelo seu não provimento, mantendo-se integralmente a decisão embargada por seus próprios fundamentos, em face da ausência de dúvida, omissão, contradição ou obscuridade na redação do Acordo 12.144/2020, plenário TCE. 2. Pelo arquivamento dos autos após as formalidades de estilo. É o voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros e conselheiras. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão. Antônio Malheiro. Obrigado, excelência. Em sede de embargos, ele não vai conseguir mudar, talvez com as novas decisões em sede de recurso. Então, nesse sentido, acompanho o voto do nobre relator, excelência. Conselheira Dulce. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro José Ribamar. Foi o nobre relator, excelência. Então, decidiu-se por maioria, né? A unanimidade, né? Nos termos do voto. Conselheiro relator. Permanece com a palavra, conselheiro, com o processo 140.268. Obrigado, presidente. Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público junto a este Tribunal de Contas, representado pelo seu procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira, em face da decisão prolatada no Acordo 10.784/2018, plenário TCE,
exarada nos autos do processo número 140.267, referente à inspeção que analisou o contrato número 08/2012, de 112. A. Firmado entre o DEPASA e a construtora Servilha Comércio e Representações Limitada, cujo objeto foi a contratação de empresa de engenharia para execução de obras de infraestrutura no bairro Maria Íris, no município de Rio Branco, para atender às demandas do DEPASA, para atender a demanda, os DEPASAs. A Secretaria das Seções certificou que o recurso é de natureza tempestiva. A este feito foi apensado o processo 140.267. A DAF 5ª IGC emitiu o relatório técnico de folhas 14 a 26. Em virtude das conclusões da área técnica e em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, foram os expedidos mandados de citação, folha 29 a 52, aos senhores Gildo César Rocha Pinto, diretor-presidente, Felismar Mesquita Moreira, diretor-presidente do DEPASA, Marcos Lourenço Bezerra da Silva, diretor de pavimentação, Laércio Miranda da Cunha Júnior, fiscal de obra do DEPASA, e Manuel Andrade, sócio da empresa Servilha Comércio e Representação Limitada, querendo apresentar contrarrazões aos fatos descritos no recurso de reconsideração e no relatório técnico. Em atendimento, apresentaram contrarrazões os senhores Gildo César Rocha Pinto, Felismar Mesquita Moreira e Marcos Lourenço Bezerra da Silva, conforme certidão. Folha 91. Após o exame das contrarrazões acostadas aos autos, a instituição emitiu o relatório complementar de folha 96 a 116. Em cumprimento ao disposto no artigo 21 da Lei Complementar Estadual 38/93, o feito foi encaminhado ao Ministério Público junto a esse Tribunal de Contas, que se manifestou a folha 123 em pronunciamento da lavra do excelentíssimo senhor procurador Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, senhor presidente, senhoras conselheiras e senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro Cristóvão. Com a palavra, nossa procuradora Ana Helena. Senhor presidente, antes de passar para esse processo, no processo anterior, o conselheiro Ribamar votou. Eu acho que votou? Votou? Conselheiro Ribamar votou? Votou, Aninha, votou. Tá, eu pensei que não tinha. Não, ele votou. Eu acho que é a Covid, viu? Concordo com você. Eu acho que eu acho que eu distraí aqui. Então tá certo, gente. Votou, beleza. Unanimidade. É porque eu acho que ele não apareceu aqui no vídeo, e aí eu. Ele apareceu rapidinho e votou. Foi? Tá bom. E a gente está tentando otimizar aqui a audição, né? Acho que beleza. Um pouquinho. Senhor presidente, senhoras e senhores, considerando tratar-se de recurso de reconsideração interposto pelo próprio Ministério Público de Contas, cujos argumentos foram acatados pela Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, e não havendo a necessidade de acréscimo ou complementação aos entendimentos aliados na inicial, né, e pela área técnica do tribunal, é cabível o prosseguimento do feito para fins de julgamento. É o pronunciamento, senhor presidente. Obrigado, procuradora. Com a palavra, o nobre conselheiro relator Antônio Cristóvão. Obrigado, presidente. Preliminarmente, verifica-se quanto ao pressuposto de admissibilidade do presente recurso de reconsideração, que é tempestivo e foi interposto por parte legítima, razão pela qual tomo conhecimento. Verifica-se que o Pleno da Corte, por maioria de seus membros, acatou as conclusões do voto da conselheira relatora, julgando procedentes as justificativas e os documentos oferecidos das defesas acostadas aos autos do processo de inspeção, tornando as ocorrências acima enumeradas ressalvas, não havendo, portanto,
ante a ausência de fato novo trazido no processo, no presente recurso, como conferir reparo à decisão plenária. Com relação ao pagamento de medição sem comprovação da execução física de estação de tratamento de esgoto, no valor de R$ 216.037,51, acatou-se a argumentação contida nas defesas dos responsáveis pelo DEPASA, de que foram tomadas as devidas providências para o ressarcimento de tal valor, inicialmente através da instrução do processo administrativo número 175/2015, fundamentado em relatório técnico desse tribunal, e posteriormente, não obtendo êxito no recebimento pela via administrativa, com ajuizamento de ação judicial em trânsito na primeira vara da Fazenda Pública da comarca de Rio Branco. Processo, está aqui o número do processo, 071.045.53.50, visando a devolução do valor recebido indevidamente pela empresa contratada, não cabendo, portanto, o ressarcimento por outra via. Em consulta realizada ao sistema de automação do Judiciário, do Poder Judiciário Estadual, verificou-se que a sentença transitada em julgado julgou procedente o pedido do DEPASA para condenar a construtora Servilha Comércio e Representação Limitada a pagar o valor atualizado de R$ 253.607,14, em virtude de serviço de estação e tratamento de esgoto que não foram executados pela empresa, mas que foram pagos pela administração. Em face do exposto, considerando que os argumentos trazidos aos autos não são capazes de modificar a decisão plenária, ora recorrido, voto. Primeiro, pelo conhecimento do recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público junto a esse Tribunal de Contas, representando pelo excelentíssimo senhor procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira, por ser próprio e tempestivo e do mérito pelo seu não provimento, mantendo-se as disposições contidas no Acórdão 10.784, de 2018, plenário TCE, exarado nos autos dos processos 140.267, firmada entre DEPASA e a construtora Servilha Comércio e Representações Limitada, por seus próprios fundamentos. 2, pelo arquivamento dos autos após as formalidades de estilo. É o voto, senhor presidente, senhor conselheiro e senhora conselheira. Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, Excelência. O nobre relator traz um fato novo para o processo, que é a decisão já a sentença prolatada na Justiça, só que me parece que a sentença não atingiu os 216.037, não é isso, nobre relator? Foi só 114, é isso? Eu vi aqui, eu estou com a decisão. Além disso, a decisão verificou-se a inclusão de serviço de estação de tratamento de esgotos, 212.000, realização foi devidamente realizada conforme cápsula, e já está na decisão 257. 200 e... 57.607,14, corrigido. 257.000. 607,14, corrigido pela Justiça. Perfeito, na casa dos 200.000, não é isso? E aqui a decisão aqui, que está aqui na minha mão. Foi devidamente realizada conforme, peraí,
Além disso, verificou-se a inclusão dos serviços de estação de tratamento de gás de 212 mil reais que não foram executados pela ANAM. A atualização foi devidamente realizada, conforme cláusula, ressaltando no valor de 257.607. Perfeito, novo relator. Então, há uma execução. Talvez até hoje se pudesse discutir a multa, porque houve uma ação, mesmo tardia, houve um pagamento de obra não executada numa estação de tratamento de esgoto, mas depois o Estado correu atrás. Então, nesse sentido, é justo que não se faça agora a cobrança ao gestor. Talvez discutíssemos a multa, mas uma vez que houve a ação, eu acompanho o voto do nobre relator. Com a palavra a conselheira Dulce. Eu acompanho o relator, senhor presidente, na íntegra. Conselheiro José Ribamar. Com o relator, excelência. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Continua com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão com o processo 140.728. Só para confirmar aqui com o conselheiro Malheiro, na decisão da Justiça, em vez de 212, houve uma majoração para 257. Perfeito. Embutiu provavelmente algum juro e correção. Perfeito. Aí cobre o valor que estava sendo cobrado por nós de 216 mil. Então, eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Pois não. Vamos ao... Trata-se o recurso de reconsideração interposto pelo senhor Rogério Correia Moraes, ex-presidente da Câmara Municipal de Manso Lima, em face da decisão contida no Acordo 11.931/2020, plenário TCE, exarado dos autos do processo 131.897, Câmara Municipal de Manso Lima, referente ao exercício de 2018. A Secretaria das Seções certificou que o recurso é de natureza tempestiva. A esse feito, foi avançado o processo 131.897. O DAF, segundo o IGCE, emitiu o relatório técnico de folha 48 a 56. No seu turno, o Ministério Público, junto a esse tribunal, se manifestou as folhas 62 a 64 dos autos, em pronunciamento da lavra de relativo do senhor procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Cristóvão. Com a palavra a nossa procuradora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Rogério Correia Moraes, presidente da Câmara Municipal de Manso Lima à época, com a finalidade de reformar o Acórdão 11.931/2020 plenário do Tribunal, que considerou irregular a prestação de contas da Câmara referente ao exercício de 2018, com aplicação de multa-sanção no valor de R$ 14.280, entre outras implicações. A DAPO emitiu o relatório técnico de folhas 48 a 56, onde considerou que o gestor conseguiu sanar as irregularidades referentes aos subitens 1.1, não ter enviado o extrato bancário da entidade com saldo indicado na sua conciliação, e o inventário de bens imóveis. 1.2. Divergência entre o valor apresentado no balanço patrimonial e o relatório de material de consumo, na importância de R$ 68.938,76. E 1.3. Impossibilidade de se atestar os bens móveis no balanço patrimonial, pois há divergência no valor de R$ 30.237,09 do acórdão recorrido, permanecendo inalterados os demais dispositivos. Recebido o feito eletronicamente em 26 de agosto de 2021. A decisão recorrida aplicou multa ao gestor e ao contador, sendo que apenas o primeiro apresentou a peça recursal. Contudo, observa-se que os itens sanados nesta fase processual se referem aos subitens contábeis, permanecendo irregulares os subitens de responsabilidade exclusiva do presidente da Câmara.
Mesmo o subitem 1.4, que trata da impossibilidade de se atestar os bens imóveis no balanço patrimonial, ao analisar o processo originário, constata-se que tal irregularidade ocorreu, pois não foi encaminhado o relatório de inventário de bens imóveis junto à prestação de contas, sendo que o gestor é que tem a obrigação de encaminhar tal documento. Ante o exposto, este emitir de contas opina pelo conhecimento do presente recurso, por ser próprio e tempestivo, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, excluído do acordo recorrido os subitens 1.2, 1.1, 1.2 e 1.3, além do item 2, além de excluir do item 2 a sanção imposta ao senhor Cláudio Roberto Pinheiro Araújo, contador. É o pronunciamento, senhor presidente. Passo a palavra ao nobre conselheiro relator Antônio Cristóvão. Obrigado, senhor presidente. Preliminarmente, verifica-se quanto aos pressupostos de admissibilidade deste recurso de reconsideração, que é tempestivo e foi interposto por parte legítima, razão pela qual tomo conhecimento. Indo direto à parte conclusiva, voto ante o exposto, considerando o apurado pela DAFO e o pronunciamento do ministerial, voto pelo conhecimento do recurso de reconsideração interposto pelo senhor Rogério Corrêa Moraes, por seu próprio e tempestivo, e do mérito pelo seu provimento parcial, para reformar a decisão proferida no acordo 11.931 de 2020 plenário, exarado dos autos do processo 138.197, no seguinte sentido. 1. Excluído o rol das irregularidades enumeradas no item 1 do acordo 11.931/2020, aquelas concernentes aos subitens 1.1, 1.2 e 1.3. 2. Excluído o item 2 do acordo número 11.931, a multa-sanção aplicada ao contador da Câmara Municipal de Manso Lima, senhor Cláudio Roberto Pinheiro Araújo, em face do saneamento das inconsistências contábeis. 3. Manter as demais decisões contidas no acordo número 11.931/2020, plenário, os seus próprios fundamentos. Comunicada essa decisão do plenário ao recorrente e ao contador. 5º, arquivar os autos após a formalidade de estilo. É o voto, senhor presidente, senhoras conselheiras e conselheiros. Obrigado, conselheiro Cristóvão. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulce. Também acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro José Ribamar. Apoio o nobre relator, excelência. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos para o processo 141.029, com a palavra a conselheira Dulcineia, do Dulce Benefício. Obrigada, senhor presidente. Araújo. Senhor presidente, considerando que foi um pedido da conselheira Nalu e considerando a ausência dela hoje na sessão e também a ausência do conselheiro Valmir, devidamente justificada, eu retiro novamente esse processo de pauta. Eu já tenho voto pronto, consolidado, mas como ela solicitou essa retirada para uma melhor análise, eu continuo, então, e retiro ele de pauta para a próxima sessão, senhor presidente. Pois não, conselheira, retirada de pauta, a conselheira Nalu Gouveia, justificadamente, está ausente da sessão. Convocamos a conselheira Maria de Jesus para relatar os processos correspondentes à sua relatoria. Excelências, eu gostaria de trazer um assunto que nós sempre discutimos, que neste período eleitoral, nós já estamos a menos de 70 dias da eleição, nós não tem nada escrito, mas esta corte tem por tradição não julgar nenhuma figura que esteja, pelo menos, dentro do pleito, né? Então, como é o próximo processo? Inclusive, alguns anteriores foram retirados de pauta, então, por isso, não fiz a manifestação anteriormente. Bom dia, doutora Jesus. Bom dia, presidente. Bom dia. Bom dia
Conselheira Dulce, Bom conselheiro dia. Malheiro. Bom dia, doutor Jesus. Eu estava aqui colocando no plenário a situação de que alguns processos, neste período eleitoral, podem até interferir no processo. Então, esta Corte tem decidido que tem tirado, não tem nada escrito, e este é o caso, por exemplo, do primeiro processo. Já tinha outros anteriormente, mas eles foram retirados de pauta. Então, se houver o mesmo entendimento, as figuras que estiverem dentro do pleito eleitoral, já que nós estamos a menos de 70 dias da eleição, não costuma ser de praxe deste tribunal fazer o julgamento destes gestores, né? Verdade. Eu ouço a conselheira Maria de Jesus, Conselheiro, com processo 138.715, conselheira. sim, eu não ouvi o início da colocação do conselheiro Malheiro, então É que todos os pleitos eleitorais não existe nenhuma orientação, nem nada escrito do tribunal, mas nós não julgamos durante o pleito eleitoral, durante o período eleitoral, por uma posição do tribunal, figuras que por acaso estejam ligadas a ele, como é o caso agora, tem aqui do secretário Alisson Bisteri, então por isso que eu estava sugerindo que nós retirássemos de pauta. Já teve outros processos anteriores nesse sentido, mas não foram julgados, então por isso que eu não fiz essa colocação e acabei só fazendo agora com relação a isso. É apenas uma sugestão que cabe ao plenário entender se mantém ou não essa tradição da Corte. E a Vossa Excelência também, como relatora. certo, Excelência. Então, esse processo é um daqueles dos recursos Covid, onde nós decidimos o encaminhamento ao TCU. Perfeito. E o meu voto minha proposta de voto está nesse sentido. Perfeito. Se houver Mas esse entendimento, a gente se esse for o entendimento, eu retiro de pauta sem problema nenhum. Mas eu só vejo assim, que ele não traz prejuízo nesse sentido, porque ele não vai ser julgado por nós. Eu ouço aí os conselheiro Antônio Cristóvão, ou Antônio Malheiro. Eu acho que, por economia até processual, como vai para o TCU, seria interessante prosseguir, não vai trazer nenhum prejuízo para a imagem do candidato. Isso, perfeito. Concordam, conselheiro Cristóvão? Concordo. Conselheira Dulce? Desde que não quebre aquilo que o conselheiro Malheiro está colocando, aquela regra costumeira nossa, eu concordo com o que vocês decidirem. Só quero que a gente aplique a mesma, como o conselheiro Malheiro está colocando, que sempre a gente faz o mesmo procedimento para que a gente não faça diferenciado. Inclusive, na sessão passada, eu tirei 2 processos do deputado Edivaldo, já em função dessa situação e em função dessa tradição já do tribunal, né? Eu acho que é melhor a gente seguir essa regra, né? Bom, o que a conselheira está colocando é que, como este processo tem o recurso federal, então eu não vejo que traz uma quebra, né? Apenas dá uma sequência Não ficar parado aqui 90 pessoal, dias. Não ficar parado aqui no tribunal, né? Conselheiro José Ribamar. É o mesmo entendimento, Excelência. Acho que não vai trazer prejuízo ao gestor. Como já é um entendimento do tribunal, não vai ter voto divergente, eu acredito que não, né? Sim. Então, passo a palavra à conselheira Maria de Jesus. Obrigada, então, presidente. Meus cumprimentos a todos. Trata-se, então, de um processo de inspeção instaurado a partir da comunicação interna, número 522, da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, DAFO, na qual sugere a abertura de processo para análise dos procedimentos da dispensa de licitação número 1920 e o acompanhamento da execução do contrato número 544/2020.
celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde, SESAC, e a empresa Medial Brasil S.A., cujo objeto é a contratação emergencial de pessoa jurídica para prestação de serviços assistenciais com gerenciamento técnico, administrativo, fornecimento de recursos humanos, insumos e medicamentos necessários para o funcionamento de 50 leitos de unidade de terapia intensiva, UTI adulto, 100 leitos clínicos e 7.200 consultas médicas em unidade de pronto atendimento no âmbito da rede estadual de saúde do estado do Acre, para atender os casos de Covid-19, no montante de R$ 36.101.322. A área técnica deste tribunal, por meio da primeira Inspetoria Geral de Controle Externo, emitiu o relatório preliminar de análise técnica, mencionando no início do relatório que, em análise, as informações constantes dos extratos de empenho dos pagamentos destinados ao contrato número 544, obtidos do sistema Safira, constatou que a fonte de recursos para pagamento das despesas decorrentes da contratação e exame provém do auxílio financeiro previsto no artigo 5º da Lei Complementar número 173 de 2020, decorrente dos repasses, de que trata a medida provisória número 938 de 2020, convertida na Lei número 14.041, também de 2020, de modo que a fonte de recurso é a fonte 900. Programas de trabalho 2020, 721.607, e 2021, 721, também 607. E, ao final, propõe encaminhamento dos presentes autos ao Tribunal de Contas da União, em face de constituir despesa da União, que se sujeita à fiscalização e ao controle dos órgãos federais, conforme decisão do acordo TCU número 4.074/2020. O Ministério Público de Contas manifestou-se por meio do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira, as folhas 325 e 326. É o relatório, Excelência. Pois não, conselheira, obrigado. Com a palavra, a nobre procuradora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se de fiscalização dos procedimentos da dispensa emergencial 19.20.0051.556 e o acompanhamento da execução do contrato 544 de 2020, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a empresa Medial Brasil, cujo objeto é a contratação emergencial de pessoa jurídica para a prestação de serviços assistenciais com gerenciamento técnico-administrativo, fornecimento de recursos humanos, insumos e medicamentos necessários para o funcionamento de 50 leitos de unidades de terapia intensiva UTI adulto, 100 leitos clínicos e 7.200 consultas médicas em unidade de pronto atendimento no âmbito da rede estadual de saúde do Estado para atender os casos de Covid-19. As folhas 299 a 320, a área técnica concluiu que, quanto aos procedimentos da dispensa de licitação 19.20.008898, a Secretaria de Estado de Saúde observou as regras legais pertinentes previstas na Lei 3.979 de 2020 e, no que diz respeito aos recursos relativos ao contrato 544/2020, o valor de R$ 27.720.643,43 são oriundos da fonte 900, verba federal referente ao auxílio financeiro previsto no artigo 5º da Lei Complementar Federal 173 de 2020, bem como do apoio financeiro de que trata a medida provisória 938 de 2020, convertida na Lei 14.041 de 2020, que constituem despesas da União sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas da União. Sendo assim, este Ministério Público de Contas opina pelo encaminhamento do apurado ao Tribunal de Contas da União, com fundamento no artigo 71, inciso 6 da Constituição Federal de 88. É o pronunciamento, senhor presidente. Obrigado, procuradora. Com a palavra, a nobre conselheira Maria de Jesus. Obrigada, Excelência. Então, apresento minha proposta de voto. Trata-se de processo de inspeção instaurado a partir da comunicação interna número 522, da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, na qual sugere a abertura de processo para análise dos procedimentos da dispensa de licitação número 19
2020 e o acompanhamento da execução do contrato número 544/2020, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a empresa Medial Brasil S.A., cujo objeto é a contratação emergencial de pessoa jurídica para a prestação de serviços assistenciais com gerenciamento técnico, administrativo, fornecimento de recursos humanos, insumos e medicamentos necessários para o funcionamento de 50 leitos de unidade de terapia intensiva, UTI adultos, sem leitos clínicos e 7.200 consultas médicas em unidade de pronto atendimento no âmbito da rede estadual de saúde do Estado do Acre para atender os casos de Covid-19, sob a responsabilidade do senhor Alisson Subistene Lins, secretário de Estado de Saúde à época. No que se refere à análise dos procedimentos, dispensa de licitação, a área técnica concluiu que a CESAC cumpriu com todos os ritos exigidos pela Lei nº 13.979 e, quanto ao acompanhamento das despesas decorrentes do contrato número 544, procedeu à análise do desembolso relativos ao referido contrato, firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde, CESAC, e a empresa Medial Brasil, identificando a provável inobservância ao princípio da economicidade. Contudo, ficou demonstrado nos autos que a fonte de recursos para pagamento das despesas decorrentes da contratação oronalizada é oriunda do auxílio financeiro previsto no artigo 5º da Lei Complementar número 173 de 2020, sendo alocadas nos projetos atividades do Plano de Enfrentamento à Propagação do Novo Coronavírus. Fonte de recurso 900, e o Tribunal de Contas da União decidiu, por meio do acordo número 4.074 de 2020, que a natureza jurídica dos repasses federais a título de auxílio financeiro previstos no artigo 5º da Lei Complementar Federal número 173 e dos repasses a título de apoio financeiro de que trata a medida provisória número 938, convertida na Lei 14.041 de 2020, constitui despesas próprias da União que se sujeita à fiscalização e ao controle dos órgãos federais, incluindo o Tribunal de Contas da União. Aqui eu transcrevo a decisão do Tribunal de Contas da União. Assim, resta afastada a competência desta Corte para proceder ao julgamento da aplicação desse recurso público. Quanto à transparência, foram analisados os critérios previstos no parágrafo 2º do artigo 4º da Lei nº 13.979 de 2020, de modo que a instrução pontua que, de acordo com as informações da contratação no portal da transparência do Governo do Estado do Acre, constam somente os dados relativos ao nome CNPJ da empresa, fonte do recurso, número do contrato, objeto e valor pago por número de liquidação. Por todo o exposto, propõe, então, a este plenário encaminhar o presente processo ao Tribunal de Contas da União, nos termos do artigo 71, inciso 6 da Constituição Federal de 1988. 2. Determinar a abertura de processo autônomo para verificar o cumprimento do parágrafo 2º do artigo 4º da Lei nº 13.979, disponibilização das informações da contratação em site oficial. 3. Notificar o senhor Alisson Subistene Lins, secretário de Estado de Saúde à época, bem como a senhora Paula Augusta Maria Faria Mariana, atual secretária de Estado de Saúde, para tomar conhecimento da decisão proferida e arquivar o processo após a formalidade de estilo. Esta é a minha proposta de voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, conselheira Maria de Jesus. Em votação, com a palavra, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto da nobre relatora, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Põe relatora, presidente. Conselheira Dulce. Conselheira Dulce está presente? Acho que ela deu uma saidinha. Desculpa, presidente. Não, é porque eu vou acompanhar a proposta de voto da relatora, excelência. Conselheiro José Ribamar. Acompanho a proposta de voto, excelência. Então, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Continua com a palavra, conselheira, com o processo 140.831. Excelência, eu entendo que, neste caso, nesse processo, sim, seria interessante a retirada de pauta para cumprir o nosso... É isso mesmo. Tá? Então, esse eu solicito a retirada de pauta.
Continua com a palavra, conselheira, com o processo 141.180. Obrigada, Excelência. Trata-se de recurso de reconsideração interposto pela senhora Maria Alice Melo de Araújo, secretária de Estado de Planejamento e Gestão do Acre, no exercício 2019, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, contra a decisão contida no acordo número 12.184/2020 deste plenário, exarada nos autos do processo eletrônico número 134.771, que tratava de inspeção no Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento, DEPASA, para verificação da existência de atos nulos e descumprimento de medidas disciplinadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal em face do edital número 1, CEPLAG DEPASA. O julgamento do feito ocorreu na sessão número 1423, do dia 5 de novembro de 2020, onde foi decidida a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora Nalu Maria Lima Gouveia, por, primeiro, considerar nulas as nomeações realizadas com base no edital número 13, processo eletivo simplificado para a contratação temporária de 418 profissionais de nível fundamental e 78 de nível superior para atender às necessidades de suporte operacional e apoio do Departamento Estadual de Água e Saneamento, DEPASA, de 8 de novembro de 2019, rejeitando as justificativas apresentadas pela senhora Maria Alice Melo de Araújo, secretária da CEPLAG, à época, e senhor Josenil Costa Chaves, diretor-presidente do DEPASA, à época, haja vista a ausência de subsídio aptos a justificar a irregularidade apontada. Também pela determinação à DAVA do acompanhamento da obrigatória redução da despesa com o pessoal do Poder Executivo, e dar conhecimento ao Ministério Público Estadual sobre a prática de realizar contratação temporária para atividades vedadas e a situação da autarquia de mais de 20 anos sem quadro próprio, funcionando apenas com mão de obra temporária, além destes corresponderem a mais de 3/4 de todos os servidores do DEPASA. E também, por maioria, com voto de desempate do presidente, nos termos do voto do conselheiro Antônio Jorge Malheiro, sendo seguido pela conselheira Dulcinea e por esta relatora, pela aplicação de multa à senhora Maria Alice Melo de Araújo no valor de R$ 14.280, nos termos do inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar número 38. A recorrente foi notificada da decisão proferida no mencionado acordo por meio do Diário Eletrônico de Contas, número 1640, 19 de agosto de 2021. Insatisfeita com o teor, protocolizou tempestivamente o presente recurso de reconsideração. No pedido de folhas 2 a 20, a recorrente registrou as seguintes alegações. Primeiro, que a competência da CEPLAG, definida na Lei Complementar número 355, de 2018, se resume às atividades de planejamento, normatização, gerência, controle e orientação do Poder Executivo. Com base nas atribuições previstas, é elementar deduzir que não está inserida na competência material da CEPLAG promover a deflagração de processo seletivo para a contratação de pessoal no DEPASA. 2, que, em verdade, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão se posiciona como órgão orientador que possui know-how para subsidiar os demais órgãos da administração direta e indireta. No entanto, não possui qualquer ingerência sobre a situação dos autos, uma vez que não possui poderes para autorizar a deflagração de processo seletivo e efetivar contratações temporárias. 3, que, em verdade, a administração indireta é integrada por entidades com personalidade jurídica própria, dotadas de autonomia administrativa e funcional, vinculadas aos fins definidos em suas leis específicas ou atos constitutivos na forma do artigo 35 da Lei Complementar 355 de 2018. 4, que o DEPASA é que teve a competência legal para a efetivação da contratação, haja vista possuir autonomia administrativa para fixar os recursos humanos. Informa também que o DEPASA deflagrou o processo seletivo referente ao edital número 1, o qual tramitou pela Procuradoria-Geral do Estado, sendo autorizado pelo governador. 5, que houve equívoco na decisão em ser responsabilizada pelo ato inspecionado, pois a atuação da Secretaria é apenas como órgão orientador aos demais órgãos da administração direta e indireta, não possuindo poderes para autorizar o processo seletivo e efetivar as contratações temporárias,
mas exclusivamente de providenciar o andamento do processo seletivo. Além do mais, informa que, à época dos fatos, ou seja, em 2019, o DEPAS era vinculado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano, CEINFRA, consoante artigo 38, inciso 4, a linha C, da Lei Complementar Estadual número 355. Desse modo, postula a reforma do acordo para reconhecer a ausência de conduta ilícita perpetrada diretamente pela recorrente. 6. Que a atuação da recorrente no tocante à abertura de processo seletivo simplificado e as contratações temporárias questionadas pelo Tribunal de Contas foi exclusivamente providenciar o andamento do processo seletivo após autorização do governador do Estado. Sua conduta não se estende às contratações de pessoal perpetradas pelo DEPASA. 7. Que postula ainda pela regularidade da contratação temporária, haja vista que a legislação expressamente autoriza, em caso de excepcional interesse público. Ressalta que a manutenção do serviço de fornecimento de água e esgotamento sanitário é medida indispensável para a garantia da saúde pública e justifica a contratação com exaustiva argumentação jurídica, inclusive para fundamentar a estreita relação entre o saneamento básico e a proteção da saúde. 8, que o saneamento básico configura serviço público indispensável à população para a preservação da saúde de todos, enquadrando-se tal situação nas exceções previstas no artigo 22, parágrafo único, inciso 4 da Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo, portanto, a decisão do Pleno ser reformada para reconhecer a legalidade do processo, pois se trata do processo seletivo, pois se trata de reposição decorrente de extinção de contrato no âmbito da saúde pública. 9. Por fim, destacou a eventualidade para reconsideração da decisão, tendo como pressuposto a atribuição de responsabilidade pessoal por atos de atuação como agente público, sendo necessária a comprovação do dolo e da culpa, nos termos da LINDB. Considera, com base nos argumentos desta norma, que a conduta meramente irregular do agente público por si só não é suficiente para punir o gestor público, quando munida de boa-fé. Com o intuito de afastar a irregularidade e a responsabilidade da recorrente, como pedido alternativo, solicita a redução da multa para R$ 500 ou outro valor módico e razoável a ser estipulado por este tribunal, ocasião em que requer o recebimento e o provimento do presente recurso para que seja proferida nova decisão emitida no acordo número 12.184/2020 deste plenário. A primeira Inspetoria-Geral de Controle Externo deste tribunal analisou os argumentos e documentos apresentados pela recorrente, emitindo o relatório técnico de folhas 55 a 64. O Ministério Público de Contas pronunciou-se as folhas 69 a 72 por meio do procurador João Isidro de Melo Neto. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheira. Com a palavra, a nobre procuradora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se de recurso de reconsideração interposto pela senhora Maria Alice Melo de Araújo, secretária de Estado de Planejamento e Gestão do Acre, no exercício de 2019, representada pela Procuradoria-Geral do Estado, por meio do qual se insurge contra a decisão contida no Acórdão 12.184 de 2020, proferido pelo egrégio plenário desta Corte de Contas nos autos do processo eletrônico 134.771. O acordo impugnado reconheceu a irregularidade consistente na realização de processo seletivo simplificado e contratação de pessoal pelo Departamento Estadual de Águas e Saneamento, DEPASA, quando a despesa com pessoal do Poder Executivo Estadual se encontrava acima dos limites legais, declarando a nulidade dos atos de nomeação de pessoal e determinando a aplicação de multa em desfavor da gestora, com fundamento no artigo 89.2 da Lei Complementar 38 de 93. Assevera a recorrente, em síntese, que o DEPASA tem natureza jurídica de autarquia estadual e, portanto, é dotado, nos termos da lei, de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, não havendo em relação à secretaria da qual era titular qualquer relação de subordinação que autorizasse a sua responsabilização pessoal por eventuais irregularidades praticadas no âmbito da autarquia. Aduz nesse sentido que a competência da CEPLAG, definida pela Lei 355 de 2018, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual 359 de 2019,
se resume às atividades de planejamento, normatização, gerência, controle e orientação do Poder Executivo, não cabendo ao órgão autorizar a deflagração de processo seletivo, tampouco efetivar contratações. Assevera ainda que, à época dos fatos, o DEPASA estava vinculado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano, CEINFRA, cabendo a esta, portanto, supervisionar os atos administrativos da autarquia. Por outro lado, caberia à CEPLAG tão somente dar andamento aos processos seletivos, cuja realização já houvesse sido autorizada pelo excelentíssimo senhor governador do Estado, não lhe sendo possível realizar qualquer ingerência nos atos praticados pelo DEPASA. Além disso, argumenta que não houve irregularidade nas contratações efetuadas, uma vez que a contratação de pessoal foi realizada em caráter emergencial, de modo temporário, conforme a autorização prevista no artigo 4º, parágrafo 1º da Lei Complementar 58 de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual 223 de 2011, conforme parecer da Procuradoria-Geral do Estado. Ademais, os serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto prestados pelo DEPASA constituiriam serviços indispensáveis para a promoção da saúde pública. Desse modo, a reposição de pessoal estaria autorizada pela parte final do inciso 4 do parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aduz, nesse sentido, que as contratações foram estritamente vinculadas à reposição dos contratos existentes e conforme se findaram, não sendo criados novos cargos, e que a contratação teria o condão de manter em funcionamento os serviços de tratamento e fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. Por fim, sustenta que não há que se falar em responsabilização por eventuais irregularidades, porque não restou demonstrada a sua culpabilidade decorrente de dolo ou, ao menos, de culpa em razão de erro grosseiro, conforme preceitua o artigo 28 do Decreto-Lei 4.567, de 1942, com a redação dada pela Lei Federal 13.655, de 2018. Desse modo, requer o reconhecimento da inocorrência de irregularidades nos atos praticados pelo DEPASA e, por conseguinte, de qualquer irregularidade praticada pela gestora, com o consequente afastamento da sanção pecuniária aplicada em seu desfavor ou subsidiariamente a redução do valor da penalidade, entendida como desproporcional e desarrazoada. Em sede de análise, a primeira Inspetoria-Geral de Controle Externo se manifestou pelo conhecimento do recurso, por preencher os requisitos legais e, no mérito, pelo seu não provimento, considerando que o pleito recursal não trouxe elementos idôneos a afastar as conclusões firmadas no acordo impugnado. Com efeito, verifica-se inicialmente que os serviços prestados pelo DEPASA, não obstante a elevada importância de que se revestem para a coletividade, não podem ser considerados propriamente como serviços de saúde, por força da vedação expressa prevista no artigo 4º, inciso 5 da Lei Complementar Federal 141 de 2012, e da classificação distinta que as respectivas despesas devem receber, conforme determina a Portaria 42 de 1999 do Ministério do Orçamento e Gestão, MPOG. Sendo assim, as contratações verificadas no feito não poderiam ser enquadradas no permissivo contido no inciso 4 do parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Além disso, conforme apurou a instrução, a Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão é responsável pela gestão de pessoal e o recrutamento de ingresso no Poder Executivo, administração direta e indireta, nos termos do disposto no artigo 32, inciso 9, da Lei Complementar Estadual 355 de 2018, com a redação dada pela Lei Complementar 359 de 2019. A Secretaria atua, portanto, na efetiva execução dos processos seletivos, possuindo, inclusive, uma divisão estrutural interna responsável por cuidar especificamente dos processos seletivos temporários,
Sendo assim, exerce função efetivamente executiva mais ampla do que a mera orientação dos órgãos e entidades da administração pública. Nesse ponto, cumpre observar ainda o disposto na Instrução Normativa 01 de 2010, que estabelece normas gerais para a realização de concursos públicos no âmbito do Poder Executivo Estadual, e que conferia à antiga Secretaria da Gestão Administrativa, cujas atribuições foram assumidas pela Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão, a competência para a coordenação e execução dos atos necessários às seleções de pessoal, cabendo-lhe especificamente, no que tange aos atos de que ora se cuida, estimar o impacto orçamentário e financeiro das novas contratações no ano em exercício e nos 2 anos subsequentes, observando os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 4º, inciso 4 da Instrução Normativa 01 de 2010. Com efeito, verifica-se no processo originário que a atuação da CEPLAG nos atos considerados irregulares foi efetivamente de execução e coordenação do processo, e não mera orientação ao DEPASA. Nesse sentido, observe-se, por exemplo, que os próprios atos de instauração do processo seletivo e de convocação dos aprovados foram firmados pela gestora da CEPLAG, conjuntamente com o diretor-presidente do Departamento Estadual de Águas e Saneamento. Além disso, cumpre observar especialmente a nota técnica de folhas 99 a 101, na qual a CEPLAG se manifesta favoravelmente à realização do processo seletivo, desconsiderando, no entanto, a vedação decorrente da situação de extrapolação do limite da despesa total com pessoal. Verificação que, como visto, faz parte das competências a si atribuídas e cuja omissão fundamenta a responsabilização estabelecida no acordo impugnado. Quanto ao particular, convém observar ainda que a Secretaria de Estado da Fazenda, tendo sido cientificada do interesse do DEPASA em promover o processo seletivo sob análise, se manifestou desfavoravelmente à realização do certame, justamente em razão da situação de extrapolação da despesa total com pessoal, orientação que, no entanto, teria sido ignorada, dando-se prosseguimento ao processo seletivo. Ante o exposto, este MPC manifesta-se pelo conhecimento do presente recurso, por ser próprio e tempestivo, e no mérito pelo seu não provimento, tendo em vista que os atos reputados como regulares foram, de fato, praticados pela gestora recorrente no exercício de competências fixadas na Lei Complementar Estadual 355 de 2018, com a redação da Lei Complementar 359 de 2019, e a quem competia, ademais, nos termos da Instrução Normativa 01 de 2010, a verificação prévia da adequação da despesa aos limites legais da despesa total com pessoal. É o pronunciamento, senhor presidente. Obrigado, procuradora. Com a palavra, a nobre conselheira Maria de Jesus. Obrigada, excelência. Proposta de voto. O presente recurso de reconsideração foi interposto tempestivamente por parte legítima, atendendo os pressupostos legais e regimentais de sua admissibilidade. A decisão contida no acordo impugnado foi no sentido de considerar nulas as nomeações realizadas com fundamento no edital número 1 de 2020, CEPLAG-DEPASA, haja vista que, neste período, o Poder Executivo do Estado estava sujeito às vedações previstas no artigo 22, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, por ter excedido 95% do limite total estabelecido para despesa com pessoal. O relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2019 evidenciava um percentual de 48,40% da receita corrente líquida, e no segundo quadrimestre do mesmo exercício, o total dessa despesa foi elevado para 55,17% da receita corrente líquida do Estado. Sobre esta matéria, cabe recapitular que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece normas voltadas à responsabilidade na gestão fiscal e contempla as regras que devem ser seguidas, com a finalidade de guardar o equilíbrio das contas públicas. Dispõe em seu artigo 21 que é nulo de pleno direito o ato que provoque aumento de despesa com pessoal e não atenda aos requisitos determinados. Na mesma linha de pensamento, possibilita a contratação temporária, estando o limite extrapolado nos casos previstos no artigo 22,
parágrafo único, inciso 4 da mencionada norma, desde que seja para reposição nas áreas de educação, saúde e segurança, em face de aposentadoria, falecimento, exoneração, demissão e demais espécies de vacância de cargo. No caso presente, a recorrente traz em sua defesa diversos pressupostos para provar que houve equívoco na decisão prolatada. Primeiro, aponta que na Lei Complementar número 355 de 2018, norma que define as atribuições da CEPLAG e, conforme seu entendimento, não insere competência material para que a mesma possa deflagrar a contratação de pessoal para o DEPASA. Seguindo, argumenta que não houve irregularidade na contratação efetuada, visto que foi realizada em caráter emergencial de modo temporário, conforme a autorização do artigo 4º, parágrafo 1º da Lei Complementar Estadual número 58, de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual número 223, de 2011. Ademais, insta pela regularidade da contratação, posto que a manutenção do serviço de fornecimento de água e esgotamento sanitário trata-se de medida indispensável para a garantia da saúde pública, enquadrando tal situação na exceção prevista no artigo 22, parágrafo único, inciso 4, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não é demais destacar que a Lei Complementar Federal número 141 de 2012 dispõe sobre as despesas com ações e serviços públicos de saúde e define em seu artigo 4º, inciso 5, o rol das despesas, que não se constituem em ações de serviços públicos de saúde, destacando, dentre elas, o saneamento básico. Neste mesmo sentido, a portaria do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, número 42 de 99, classifica as funções de saúde e saneamento básico, tratando-as como áreas de atuações distintas. Seguindo a análise, tem-se que a Lei Complementar número 355, de 28 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a estrutura administrativa, política e operacional do Poder Executivo, e ainda o Decreto Estadual número 2.621, de 3 de junho de 2019, estabelece que a Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão, CEPLAG, é responsável pela política de gestão de pessoas, bem como recrutamento e seleção. Se não, vejamos. Artigo 32. Aos órgãos integrantes da Governadoria e às Secretarias de Estado, dentre outras atribuições, compete. Inciso 9, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG. Inciso K, normatizar, gerenciar e modernizar a política de gestão de pessoas, promovendo o desenvolvimento e a valorização do servidor do Poder Executivo. Redação incluído pela Lei Complementar número 359, de 24 de maio de 2019. O Decreto Estadual número 2.621, de 2019, que regulamenta a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, trouxe competências específicas, estabelecendo, dentre outras, as seguintes ações. Artigo 3º. A CEPLAG tem a seguinte estrutura orgânica, inciso 3, Secretaria Adjunta de Gestão Administrativa. Inciso E, Diretoria de Gestão de Pessoas. No artigo 11, define que compete à Diretoria de Gestão de Pessoas planejar, normatizar, gerenciar, controlar e orientar a política de gestão estratégica de pessoas do Poder Executivo, coordenar e executar os processos de recrutamento e seleção de pessoas do Poder Executivo. Convém também destacar que, em sede de instrução, a área técnica apurou que a Secretaria de Estado da Fazenda, ao ser cientificada do interesse da EPASA em promover o processo seletivo sobre análise, manifestou desfavoravelmente a sua realização em face da extrapolação do limite com a despesa de pessoal, orientação que não foi seguida, prosseguindo-se a realização do certame. Além disso, observa-se no processo originário que os atos de instauração do processo seletivo, as folhas 404 a 430, e de convocação dos aprovados, folhas 458 a 463, foram firmados pela recorrente, juntamente com o diretor-presidente do Departamento Estadual de Água e Saneamento. Com efeito, extrai-se das análises efetuadas que a atuação da CEPLAG nos atos considerados nulos foi efetivamente de execução e coordenação do processo, e não apenas orientação ao DEPASA. Assim, em face de todo o exposto, propõe a este plenário, primeiro, conhecer o presente recurso de reconsideração por ser próprio e tempestivo e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se em toto a decisão proferida no acordo número 12.184 deste plenário.
2, notificar a senhora Maria Alice Melo de Araújo, secretária da CEPLAG à época, o excelentíssimo senhor Marcos Antônio Santiago Mota, procurador-geral do Estado, bem como o atual gestor do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre, para tomar conhecimento da decisão proferida e arquivar o processo após a formalidade de estilo. É como propõe o voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, conselheira. Em votação, com a palavra, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto da nova relatora, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho a proposta de voto da nobre relatora, presidente. Conselheira Dulce. Senhor presidente, eu achei assim, bem relevante os argumentos colocados pela gestora. Eu acho que eu ouvi ela falando, inclusive, que já era uma situação anterior, né? Realmente eu acompanhei o voto do conselheiro Malheiro pela aplicação de multa, mas a situação realmente lá do DEPASA era uma situação bem delicada, né? Bem sensível, né? Eu não sei se nós poderíamos debater esse tema, mas me chamou bastante a atenção não o fato de que ela não é a responsável, ela é, sem sombra de dúvida, a responsável. Né? Ficou bem claro, bem explicitado no voto da conselheira relatora. Então, nesse sentido, como não teve nenhuma discussão, eu vou acompanhar o voto da conselheira relatora, mas me chamou muito a atenção o relato, né? No recurso de como estava toda essa situação e realmente, se nós levarmos para esse conceito da essencialidade dos serviços, porque a água ela implica necessariamente em saúde, né? Então, realmente era uma situação muito sensível. Mas eu vou acompanhar o voto a proposta de voto da conselheira relatora, senhor presidente. Senhor presidente? Conselheiro José Ribamar. Senhor presidente, considerando que o DEPAS ele não tem quadro próprio, e essa situação não veio do governo atual, essa situação já vinha anteriormente. Então, sem a realização dessa contratação temporária, não tem como o Estado, não tinha como o Estado prestar serviço à saúde pública, que eu, inclusive, considero indispensável à saúde pública. Então, eu vou divergir da nobre conselheira substituta e vou votar pelo provimento do recurso. Excelência, uma questão de ordem. Eu entendo que o nobre, com todo respeito, aqui sem demérito, acho até que é nobre a colocação do nobre conselheiro relator, ou nobre conselheiro Ribamar, mas ele está impedido neste processo, porque, inclusive, tem documentos, a Folha 309, firmados pela Casa Civil, quando Vossa Excelência ainda estava atuando. Então, até porque não muda, né? Talvez fosse interessante que a gente não consubstanciasse o voto de Vossa Excelência. Tem participação. É apenas para colocar assim, sem estar perfeita, a colocação está correta, né? Mas seria interessante a gente não consubstanciar em função disso, né? E qual era o valor da multa, conselheira Maria de Jesus? Qual era o valor? 14.280, senhor. É o valor que a gente aplica, né, Maria? Nessas situações de concurso. É aquele valor de quando ato de pessoal e tal, né? Então, era o valor máximo, né? O valor máximo aplicado, 14 mil. Verdade. O conselheiro não se julgou impedido, né? E neste caso, eu ouço o Ministério Público de Contas. Senhor presidente, eu aí teria que abrir o processo para ver se houve participação do conselheiro Ribamar. Eu pergunto a ele, houve participação? Porque se houve participação, ele estaria impedido. Não seria nem caso de suspeição, seria de impedimento, né? Então, aí, só se a gente parar para olhar o processo inteiro, né? Realmente, eu não me recordo de ter nenhum ato decisório no processo da minha parte. Não recordo e também não vi no processo. Mas se tiver, se for o caso de impedimento, infelizmente... Qual é a página, Malheiro? Vamos lá olhar.
ofício 1411 do Gabinete Civil, onde realmente ele não decide, mas coordena a etapa de decisão. Então, até por cautela do tribunal, eu entendo, e as colocações do nobre relator, do nobre conselheiro são pertinentes, é apenas uma questão de cautela, né? Vamos só dar uma olhada aqui. Vamos pedir a suspensão, então, por 5 minutos, presidente, para a gente poder olhar? Então, a sessão está suspensa por 5 minutos. Sessão retomada. Mas contando os votos, só dá 3 votos. 4. Dá 4? Dá 4, por maioria, nos termos do voto. Sou eu, a conselheira Jesus, o conselheiro Cristóvão e o conselheiro Malheiro. Mas o meu não é voto, o meu é proposta de voto. Não, mas aí não tem, eu entendo que ele deve ter aprovação da maioria dos conselheiros. Não. Ou rejeição, né? Eu submeto a proposta de voto. Voto é contra, mas nós temos 4 votos. Nós temos 4 votos, sendo um contra. Então, pronto. Por maioria nos termos do voto da conselheira. Se quiser, para não gerar nenhuma discussão, pode votar também. Vossa Excelência pode votar. Eu acompanho. Já tem 3 votos por maioria. Já tem 4, não tem voto, gente. Tem 4 votos. Se o presidente quiser, porque estão levantando, o presidente pode votar também. Não, mas já tem 4. Eu acho que aí o presidente só... É isso que eu estou dizendo. Só se fosse para completar o quórum. Do voto da conselheira relatora. Da proposta de voto da conselheira relatora. Passamos para os processos da minha relatoria. Eu passo os trabalhos ao nobre conselheiro Antônio Cristóvão de Messias. Obrigado, presidente Polanco. Continuando a sessão. Presidente, só uma questão de ordem. Eu solicito autorização para me retirar da sessão. Pois não, conselheira. Obrigada. Passamos os processos, então, de relatoria do nosso presidente Ronaldo Polanco. Na sequência, temos o processo 138.917. Com a palavra a Vossa Excelência, conselheiro Ronaldo Polanco. Senhor presidente, em função aqui de uma situação familiar bem particular, eu vou retirar de pauta os processos da ordem do 14 ao 17 e somente vou julgar os processos relacionados à aposentadoria. Não, nobre conselheiro Ronaldo Polanco, nosso presidente, passamos ao processo agora 18 da pauta. Processo 18 ao 28, eu vou retirar de pauta o 29. Retirado também o 29. Julgamento em bloco, senhor presidente? Ouço a nossa procuradora, doutora Ana Helena, julgamento de bloco dos processos de relatoria 18 da pauta ao 28, retirado de pauta também a pedido do nobre relator, o 29 e os outros processos da relatoria do conselheiro. Nada ao opor, senhor presidente. Ao julgamento em bloco, né? Julgamento em bloco. Isso? Nada ao opor, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. De acordo, excelência. Conselheira Dulcinéia Benício. Concordo, senhor presidente. Conselheiro Ribamar Trindade. De acordo, excelência. Julgamento em bloco de Sua Excelência, conselheiro Ronaldo Polanco, do 18 da pauta ao 28. Julgamento em bloco. Pois não, presidente, todos são relacionados à aposentadoria, tem relatórios técnicos nos respectivos autos, pronunciamento ministerial nos autos. Não vou relacionar aqui as pessoas que sempre a nossa procuradora faz esse relato. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre presidente. Com a palavra, sua excelência, procuradora, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores, tratam-se de aposentadorias de servidores vinculados ao regime próprio de previdência social. Processo 18, de número 129.989. Aposentadoria voluntária integral especial da servidora Luzinete da Silva Mesquita, matrícula 238-33061.
19, processo 129.609, aposentadoria voluntária integral especial da servidora Maria de Fátima de Costa de Araújo, matrícula 168.246.2. Processo 20, de número 128.194, aposentadoria do servidor, aposentadoria por invalidez do servidor José Francisco de Souza Neto, matrícula 2356147. Processo 21, de número 127.630/2018, aposentadoria voluntária integral, especial por tempo de contribuição da servidora Marina Nunes Rodrigues, matrícula 237.698.1. Número 22, processo 124.897, aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição da servidora Ivonildes da Costa Cardoso, matrícula 236.081. Processo 23, de número 127.559, aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição do servidor José Francisco Pires Trindade, matrícula 236.713.1. Processo 24, de número 133.418, aposentadoria voluntária integral da servidora Terezinha Bezerra de Souza, matrícula 16.896.1. Processo 25, de número 132.935, aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição da servidora Maria do Socorro Lucena de Souza, matrícula 206.202.1. Processo 135.083, aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição da servidora Maria de Fátima de Oliveira Santos. A pauta aí não colocou o Santos, viu, gente, nesse 26, mas tem esse Santos. Processo 27, de número 134.799, aposentadoria voluntária integral especial da servidora Edicilda Brito de Alencar, matrícula 238.4876.1. E, por fim, o processo 28, de número 133.297, aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição da servidora Maria Creusli Pinto Dantas, matrícula 289.388.1. A análise técnica procedida em todos os processos verificou a regularidade das concessões com que concordou o Ministério Público Especial. Ante exposto, este MPC opina pela legalidade e registro das aposentadorias em tela com fulcro no inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. São os pronunciamentos em todos os processos, senhor presidente. Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, Sua Excelência, presidente, para os seus votos. Senhor presidente, o nosso entendimento... Ela está só só esclarecer aqui, no item 23, aposentadoria do senhor Francisco Pires Trindade, só gostaria de esclarecer que, apesar do sobrenome, ele não tem nenhum parentesco comigo. Como vai ser julgado em bloco, e aí eu estou fazendo essa questão de ordem no início, tá? Só para esclarecer. Pois não, conselheiro? Então, o nosso entendimento é o mesmo do parecer ministerial, pela legalidade e registro das aposentadorias conforme as respectivas instruções técnicas. Encaminhar cópias dos feitos para as providências cabíveis ao Acre Previdência, notificar as partes interessadas do julgamento dos resultados do julgamento e, finalmente, pelo arquivamento dos autos. É como voto em todos os autos, senhor presidente.
Em votação, o conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulcinéia Benício. Com o conselheiro relator, senhor presidente. Conselheiro Ribamar Trindade. Acompanho os votos, excelência. Aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Devolvo a palavra à sua excelência, o presidente, para que ele conduza a sessão, agradecendo a vossa excelência. Obrigado, conselheiro Cristóvão, pela condução dos trabalhos. Eu passo, nós não temos nenhum expediente, eu passo a palavra à nobre procuradora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores, eu quero apenas registrar que ontem, dia 20, eu e doutor Mário fizemos 30 anos de Ministério Público de Contas, né? Agradecer a Deus por ter nos permitido chegar até aqui, né? Até esses 30 anos da nossa posse, né? Agradecer a todas as pessoas que fizeram parte dessa caminhada, e aí foram muitas pessoas, né? Agradecer aos procuradores, em especial também aos servidores do Ministério Público de Contas, tanto os atuais como os que passaram por lá. No mais, dizer que essa semana também não fui por aí, porque positivei para a Covid, mas, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Estamos aqui firmes, né? E agradecer a todos que possibilitaram a realização dessa sessão e desejar um bom dia. Passo a palavra ao nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, excelência. Queria parabenizar a nova procuradora, Ana Helena, ao procurador Mário Sérgio, por 30 anos. Eu estou indo aqui no caminho dos 25, então, quando eu cheguei aqui, você já tinha um bom caminho rodado. E parabenizar sempre por essa dedicação, esse esforço, essa presença de vocês aqui no tribunal. Então, registrar essa data é realmente um orgulho para vocês, essa caminhada e esse tempo aqui passado. Queria cumprimentar todos que nos acompanharam, nada mais a comunicar. Conselheiro Antônio Cristóvão. Mesmo sentido também, senhor presidente, cumprimentar o doutor Mário Sérgio, doutora Ana, pelos 30 anos de trabalho prestado a esta Corte de Contas. Uma eternidade, 30 anos. Eu também já estou ficando velho aqui de barba branca, já vou também para os 25. Então, parabenizar pela amizade, pela cortesia que tenho sempre no Ministério Público. Todos os meus amigos, posso dizer assim. E a doutora Ana é uma pessoa que da mais alta personalidade do tribunal. Doutora Ana, meus parabéns, 30 anos. Que vamos aos 150, né, doutora Ana? Mais nada, senhor presidente. Que fique logo boa desse Covid. Eu estou no 15º já, que a senhora volte logo, como já está trabalhando aí no 7º dia, mas dessa vez esse Covid vai ser mais leve, se Deus quiser. Isso, presidente, conselheiro. Estou agora passando uma situação complicada, porque a minha mãe teve, não tratou direito, agora complicou de ontem para cá. A situação não ficou boa e a causa é o Covid. Passo a palavra à conselheira Dulce. Obrigada, senhor presidente. Registrar a minha satisfação e a minha alegria com a notícia dos 30 anos da nossa querida Aninha e do nosso querido Mário. Não são só procuradores, mas são amigos, né, especiais nas nossas vidas. E parabenizá-lo por todo esse trabalho, né, que eles têm feito, não só em favor do Tribunal de Contas do Estado do Acre, mas de toda a sociedade, com a sabedoria, com a inteligência, com o equilíbrio que é peculiar, né, aos dois procuradores, que têm em mim uma grande admiração, desejando, como disse o conselheiro Cristóvão, que esses anos eles se prolonguem, né, por muitos e muitos anos, que a gente possa contar sempre
com o trabalho de vocês, incansável, trabalho ético, e um trabalho que muito ajuda o tribunal em todos os processos. Então, parabenizá-los, desejando vida longa e boa recuperação, a nossa querida Aninha, da Covid, recuperação também ao conselheiro Cristóvão e a mãe do nosso presidente. Parabenizá-lo também, senhor presidente, pela condução dos trabalhos e desejar a todos que nos ouvem um bom dia. Nada mais, senhor presidente. Conselheiro José Ribamar. Obrigado, Excelência. Agradecer a Deus por participar mais uma vez dessa sessão. Parabenizar a doutora Ana Helena e o doutor Mário Sérgio pelos 30 anos de serviço prestado a essa instituição, que de forma honrosa eles vêm prestando seus serviços. Desejar plena recuperação à sua mãe e parabenizá-lo pela condução dos trabalhos. E nada mais a comunicar. Da mesma forma, aqui nós já registramos no site do tribunal, né, os parabéns e realmente agradecer pelo trabalho que o Ministério Público de Contas presta não só internamente, né, na casa, mas o envolvimento em defesa dos interesses da sociedade. Vamos fazer uma sessão especial aí, presidente, para a gente... Vamos fazer uma sessão especial aí depois que a Aninha ficar boa, para a gente condecorar esses nossos queridos procuradores, né? Sim, podemos fazer uma sessão especial, né? Trazer alguém... Eu proponho com bolinho e tudo. Opa, nós poderíamos, junto com a Aninha, trazer a nossa procuradora lá de São Paulo. Isso, fazer uma sessão especial. Para uma palestra aqui e aproveitamos e comemoramos esses 30 anos. Sim, né? com certeza. Você vai comprar um buquê de flores para a nossa procuradora. Olha, eu ia fazer o bolinho, o Cristóvão, só que aí... pois é, eu e o Mário positivamos, né? Aí ficou complicado. Na volta tem tempo, tá? Tem tempo, bolinho, com certeza. Eu também quero aproveitar, viu, conselheiro, desejar melhoras aí para sua mãe, viu, que tudo dê certo. Vai dar. Ela está precisando. Vai dar. Vamos fazer orações, né, por ela. Sim, vamos sim. Certo? Então, eu quero propor aqui Foi aprovada a nossa lei na Assembleia e nós precisamos regulamentar, assim como muitos tribunais fizeram. Eu vou dar aqui um exemplo bem particular. O conselheiro Malheiro está participando da avaliação de outros tribunais e nós vamos receber também a visita dos avaliadores aqui. E uma coisa que me impressionou foi que a questão no marco de medição de desempenho, o nosso trabalho de avaliação de contas públicas não conta nada, é zero. Ou seja, o que a gente faz na perspectiva do novo controle externo, né? O que é fundamental é a ligação entre o planejamento e todo o trabalho de acompanhamento das auditorias de resultado. Então, eu estava ontem reunido com as equipes para ver o que eles achavam que são processos que não têm tanta relevância. Todo mundo sabe que para a gente se tornar relevante, a gente precisa conhecer bem de perto, né? E impactar, né? Impactar. Relevante exige muito empenho, muito trabalho, né? Eu vou dar números aqui. Na segunda avaliação lá da pessoa que dirige lá a primeira inspetoria, eles acham que 70% dos processos que estão lá não precisam serem abertos. Ou seja, aí nós estamos reativando realmente a Compact, né? E uma forma de medição, nós vamos cobrar processos que não dão nenhum resultado para a sociedade, que é o nosso principal, é o nosso chefe, alvo, né? E os gestores. Eu sempre pergunto qual é o resultado dessas análises de defuntos processuais, né? Qual o ganho que a gente tem de efetividade, de economicidade, eficiência? Quase nenhuma. O conselheiro Malheiro é avaliador em outros tribunais e ele sabe disso há muito tempo, né?
Na segunda, nós temos 80 processos que não precisavam serem abertos. Na terceira, 42. Então, é uma situação que, somando aqui das 150 mais das 192 processos, não representa um volume de recursos que a educação gasta, que a educação do Estado gasta. Mas o nosso esforço nesses consome quase 40% da nossa força de trabalho e recursos tecnológicos, decisórios aqui. Eu peguei algumas resoluções, mas a principal que eu achei mais indicada aqui é a resolução do Espírito Santo. Dispõe sobre a seleção dos órgãos e entidades jurisdicionados que terão processos de contas anuais constituídos para fins de julgamento, no âmbito da administração estadual, municipal e da outras providências. E o primeiro ponto, assim, o que eu achei interessante, é que eles tomam como referência o marco de medição de desempenho de tribunais de contas. Então, aqui eles estão racionalizando a geração de processos e a adoção de critérios de risco, relevância e materialidade para a autuação de processos. O que nós vimos nesses processos, que esses riscos, aqui onde estão listados 192 processos, são baixíssimos, e onde tem alto risco, a gente não fiscaliza, ou seja, nós estamos fazendo um controle externo do passado. E precisamos realmente planejar, precisamos mudar o nosso foco. A lei foi aprovada e eu gostaria de convocar uma reunião administrativa para tratar desse assunto na terça-feira, 10 horas da manhã, ou quarta-feira, qualquer desses 2 dias, para a gente tratar deste assunto, para ver a importância desses processos, e nós vamos receber, vocês imaginam, tudo que a gente faz aqui está relacionado com prestação de contas, ou seja, tem prestação de contas que, aqui, um dos que eu retirei, prescreveu tudo, as multas, os resultados não foram medidos, né? A sociedade, a gente não sabe se ganhou ou perdeu, ninguém sabe quem ganhou, não tem um processo ganha-ganha. Então é isso, eu quero convocar essa sessão e até lá eu vou passar os processos, nós vamos olhar. Que horas a sessão? 10 da manhã. 10 É horas. possível? Para mim está excelente, não sei para os outros. Eu estou de acordo. Para mim é possível. Procuradora Ana. Tudo bem, presidente. Estamos a postos. Então, vamos fazer aqui uma proposta do que a gente analisa, né? Vamos ouvir passar também até lá. Gente, vamos ouvir os outros conselheiros, se eles podem. Nesse no dia, né? Vamos ouvir os outros, se eles podem. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro, ele tem experiência, sabe disso, né? Concordo com a reunião, com a discussão, né, que é o que está marcado, não é isso? Uhum. É terça-feira, né? Nós vamos. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Nós vamos partir já de uma proposta de resolução, como é? Acho que ele quer debater. Nós estamos querendo primeiro debater, mas se acharem interessante, também uma proposta de resolução para deixar em aberto em discussão, né? Ou você quer enviar essas daí que você catalogou? Eu posso enviar e também colocar à disposição a atuação de outros tribunais. Todos os tribunais estão se preparando para essa nova forma de enxergar a atuação dos tribunais. O conselheiro Malheiro teve um treinamento, o conselheiro Ribamar, e sabe que o marco de medição do desempenho dos tribunais de contas
ele tem outro foco, que não é a prestação de conta anual, e é aquelas que são que têm relevância, que têm critérios de risco, né, que têm materialidade para a atuação do processo. Então, nós precisamos definir conjuntamente quais são as prestações de conta que a gente precisa considerar, né, nesse processo. O restante é a atuação de auditorias de campo, né, de resultado, o acompanhamento concomitante da política pública. Faltou ouvir o Bom, é conselheiro isso. Cristóvão e o conselheiro Ribamar, presidente. Conselheiro Ribamar, desculpe, conselheiro. Não, e o conselheiro Cristóvão também. Cristóvão, se ele pode. Conselheiro Cristóvão e Cristóvão. Ribamar. Está sem áudio, conselheiro. Está desligado, conselheiro. Estou à disposição, desde que esteja bem da Covid, mas virei de máscara. Estarei aqui. Com certeza. Mas é online, é online. É online. É online. Não, mas eu vou vir perto do presidente, eu vou ficar aqui. Muito bem. Conselheiro, eu vou lhe dar uma sugestão. Nós não cuidamos bem da nossa mãe, rapaz. Cuide do pulmão, termina aí, porque é um foco onde fica alojado. Mas essa atual não ataca, não. A minha, não deixe. Eu, quando tive o Covid, o tio me orientou: olha, faça. Eu continuei fazendo DNI depois. Sim. Piscina, não deixe passar, porque a gente deixou e depois fica um pouco tarde. Entendi. Tem que cuidar. Conselheiro Ribamar. Estou à disposição, presidente. Então. Aí tem que estar depois o conselheiro Valmir e a conselheira Ana Lu, que não estão na sessão. Sim, nós vamos comunicar. Só uma dúvida, E também a doutora Jesus. Presidente, só uma dúvida. Essa discussão é em relação à questão da Atricom, é? Não. O que nós percebemos é que a gente está se preparando para receber a visita dos avaliadores. Dos avaliadores. E os nossos processos aqui não contam nada. Prestação de contas soma zero. São outras atividades do Covid. Se nós não tivéssemos atuado no Covid, nós teríamos uma medição um pouco baixa com relação ao anterior. Então, o que está valendo muito é a parte do planejamento e as conexões com a atuação do tribunal. Ou seja, é uma visão que o senhor teve lá no treinamento, e o conselheiro Malheiro lá em São Paulo, como se fosse uma empresa privada. A contabilidade pública hoje é uma contabilidade patrimonial, é uma contabilidade que vale para o setor privado quanto para o público. Só que nós continuamos no velho olhar, né, da formalidade. Agora é outro olhar. A reunião é sobre o foco da nossa atuação nos processos do tribunal. Sim. É isso. Então, não havendo nada mais a tratar, encerramos a sessão para os procedimentos de estilo, convocando outra para dia e hora regimental.